Meus amores, olha, eu vou... Eu já soltei Apocalipse 21. Eu fiz um vídeo pra vocês falando o julgamento dos mortos. Porque, meus amores, eu tô falando de salvação. Salvação, eu tô falando de quê? Da vida da gente após o quê? Estamos nessa terra ou então saindo dessa terra. O que é que nós estamos fazendo para o nosso Pai quando nós saímos dessa terra? O que é que nós estamos fazendo? Se é para o nosso Pai ou se é para o inimigo? Agora eu vou... Apocalipse. Peraí. Pronto. A colheita da terra. Não sei se vocês prestaram atenção que a natureza está direto mostrando que Jesus está voltando. A natureza, o mar, terremoto, a terra se abalando. Está direto mostrando que Jesus está voltando. Então, e o quinto sonho que eu tive com Jesus, que eu tive o quê? Eu já tive 8 sonhos com Jesus. 8 sonhos que eu tive com Jesus. Esse último sonho que eu tive, eu não entendi, né? Porque eu vi Jesus em cima de um prédio. Esse prédio era um prédio alto, né? E Jesus, não tem os 4 cantos do prédio, né? Assim em cima, lá do telhado, aquela tela lá, né? Lá em cima. Então, se não tem os 4 cantos, ele estava em um dos 4 cantos. Jesus estava lá com um negócio assim na mão. Não sei o que ele estava, não. Ele estava com um negócio assim na mão. Então, se eu vi Jesus igualzinho, ele estava aqui nos tempos que ele estava com os discípulos. E eu vi Jesus lá em cima desse prédio. E eu me acordei, foi bem rápido esse sonho. Então, esse é um sonho que eu solto pra vocês, não descobri o significado desse sonho não. Só sei que ele estava com algo na mão, diferente dos outros sonhos, que eu não vi ele com nada nas mãos, né? O sonho do arrebatamento, eu vi a mãozinha de Jesus nele, maravilhosa, não vi nada nas mãos dele. O segundo sonho do sacrifício de Jesus também, eu não vi nada, eu vi andando normal, igual normal sem nada nas mãos. Diferente que ele estava só com aquele pano de baixo, né, e tudo sujinho de sangue. O segundo sonho, Jesus também normal. Igualmente ele estava pregando com os discípulos. Só que, não tem uns vídeos, tem um filme dele, né, do mesmo jeito, só que a aparência é diferente, o rosto dele, e também alto. Então, meus amores, eu não sei se eu posso estar falando essas coisas assim detalhadamente dele, porque Jesus quer que eu deixe tudo cuide do arrebatamento. E é melhor eu calar minha boca, né? Então, meus amores, sim, o quinto sonho de uma grande destruição, mas uma grande destruição mesmo. Que, meus amores, eu morria nesse sonho, eu vi que eu tinha morrido. No primeiro sonho do arrebatamento, eu também não estava nessa terra mais não. Depois disso, Jesus me mostrou como era que ele ia me levar. E com certeza é um grande terremoto, viu? Que vai ter que rabalar e tudo. Então, por que mesmo? Porque Jesus me mostrou, entendeu, meus amores? Primeiro, mas às vezes tu fala, tu fica falando como se tu estivesse dando graças a Deus de chegar esse dia. Meus amores, por quê, meus amores? A gente vai passar da morte para a vida. É diferente das pessoas que vão perecer. Nesse quinto sonho, eu sonhei, dessa grande destruição, quinto sonho, da grande destruição, eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus amarelo. Esse ônibus amarelo, clarozinho, é o cavaleiro do Apocalipse. Justamente aquele cavaleiro amarelo. Que é o que? Vocês sabem que o cavaleiro amarelo do Apocalipse, ele é o que? A morte. Então, e Jesus me tirava da casa que foi destruída, ele me botava mesmo na porta desse cavaleiro, mesmo na porta desse ônibus amarelo. E esse ônibus amarelo, ele é o que? O cavaleiro amarelo. Eles me botavam mesmo na porta dele. E eu entrava pra dentro desse ônibus. E lá tinha mais outras pessoas, mais eu. Entendeu, meus amores? E eu chegava no canto. Era um canto normal assim, terra, tudo normal. Parecia que eu tinha saído de um canto e tinha ido pra outro, entendeu, meus amores? As coisas de Deus, né? Então, meus amores, entreguei pra vocês, né? Agora vamos para a leitura. Porque essa leitura aqui, ela tem tudo a ver com o que Jesus me mostrou no céu. Ele me mostrou o nome Seara. E eu fui pesquisar na internet que era Seara que tinha escrito na Sagrada Escritura. Aí eu fui pesquisar, fui mesmo em cima. De uma grande colheita que Deus vai fazer na terra. É nessa colheita que nós vamos, né? Não sei se você vai, só sei que tenho certeza que eu vou, porque Jesus já me mostrou. Então, meus amores,
Ó, eu vou ler para vocês, ó. A colheita da terra. É 14, Apocalipse 14. E o versículo 14. Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Meus amores, esse que está sentado em cima da nuvem é Jesus. É Jesus que está sentado em cima da nuvem. Esse que tem essa coroa de ouro na cabeça é Jesus. Mais algo que eu vou ler para vocês agora. E na sua mão uma foice aguda. É Jesus. É Jesus. Esse que está com a coroa na cabeça é Jesus. Esse que está sentado em cima da nuvem é Jesus. Esse que está com a foice aguda é Jesus. Preste atenção. Preste atenção aqui no que eu vou ler para vocês no versículo 15. E outro anjo saiu do templo. Então, o anjo estava lá no templo de Deus. Estava lá no templo. E Jesus estava nas nuvens. Então, preste atenção, ó. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Ele estava chamando quem? Era Jesus. Aquele que está sentado sobre a nuvem é Jesus. Continuando. Lança a tua foice. Tá vendo? E cessa a hora da cessa é vinda. Vocês entenderam? Porque a seara da terra já está madura. Vocês entenderam o significado do sonho que Jesus me mostrou? Jesus me mostrou. Já isso aqui está prestes a acontecer. Prestes um povo ser colhido da face da terra. Por quê? Porque a seara da terra está madura. Quem que vai vir colher? Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Por quê? Porque está escrito na todas as Escrituras. O livro de Apocalipse. Bora lá, meus amores? Vou explicar aqui pra vocês, ó. Vou explicar não, vou contar o sonho pra vocês. Será que dá tempo? Porque ela tá tão grande. Ó, meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. E de repente, eu tava chegando num canto. E eu entrava numa casa, nessa casa tava meus 2 filhos. E eu falava com eles de pé pra fora. Quando saia pra fora, já tava tudo destruído. E eu olhava pro céu, né? Quando eu olhava pro céu, eu estava 3 anjos, bem próximo de mim, mas era bem próximo de mim. E aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 14, tem 3 anjos. Justamente os 3 anjos que vai agora. Entendeu? Ó, os 3 anjos, eu vi os 3 anjos no céu. Aí eu ficava caçando Jesus. Quando eu olhava pra cima da minha cabeça, assim, eu avistava Jesus. Eu avistava a sandália dele, eu via a sandália dele, que não dava pra ver ele, que eu via a sandália e via as bordas do vestido de Jesus. Aí, meus amores, eu chamei meus 2 filhos, assim, eu chamei um. De onde é que o Johnny veio? Aí foi logo se prostrando perante a ele. O outro veio, foi logo se prostrando perante a ele. E eu peguei e disse assim, eu não fui mais ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu dizia desse jeito. Aí, meus amores, quando eu parei de dizer isso, que eu tinha ficado na terra, né, pra poder pregar o evangelho, eu botei a vista pro meus 2 filhos. Eu dizia assim, Jones, agora não há mais tempo, se ficar de olho, ele vai sumir daí. Eu dizia desse jeito pro meu filho. Eu tirava a vista do meu filho, botava a vista pra 2 anjos que ia descendo pra terra. Quando os 2 anjos desciam, botava os pés na terra, ele era logo tocando fogo. Um descia num canto e o outro anjo descia em outro canto. Tinha os matos bem secozinhos, pronto para fazer a colheita da terra, igualmente esse versículo. E, meus amores, quando eu estava fazendo esse versículo aqui, Deus me mostrou uma foice no céu. Eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar nesse versículo, nesse vídeo também. A foice, vou mostrar a foice, ainda vou mostrar o nome da seara, que Jesus escreveu no céu também. Eu vou mostrar para vocês se prepararem, entregar a vida de vocês a Jesus. Deixa eu continuar o sonho. Meus amores, aí, ó, eu tirava a vista dos anjos, botava a vista aquele canto onde eu estava mais meus filhos. Aquele canto já não existia mais. Aquele canto já tinha se acabado tudo, era só destroço. E quando eu olhava o céu, avistava uma pessoa daquela destruição que tinha morrido, ela estava subindo pro céu. Ele estava de calça, ele estava de bruxo. E o corpo dele era todo luminoso, todinho luminoso. Ele tinha aceitado Jesus, ele estava caminhando com Jesus, ele estava fazendo a vontade de Jesus. Ele morreu na destruição, mas a alma dele foi para o céu, que eu vi ela subindo. E os outros? Estavam tudo no caminho da porta larga. Foram todos para onde?
deixa a porta larga, que eu sempre leio esse versículo pra vocês, né? Então, vigia a tua vida. Continua no sonho. Aí, meus amores, quando eu vi aqui o homem subindo para o céu, aí eu já estava na porta desse ônibus todo amarelo, o ônibus todo amarelo, amarelo clarinho. Quando eu entrava dentro desse ônibus, Jesus me deixava na porta desse ônibus. Quando eu entrava nesse ônibus, o ônibus todo amarelozinho claro por dentro e por fora. Eu ia lá pra frente do ônibus, quando eu chegava lá na frente, eu só via água. Era muita, muita, muita água mesmo. Eu não via areia, não via mato, eu só via água. Era como se o mar tivesse acabado com tudo, e a gente só visse água, e via uma pista no meio que a pista ia passar. E a água vinha cobrir a pista, só que dava pro ônibus passar. E lá na frente tinha uma curva com a correnteza. E o ônibus ia e dizia assim, eu dizia desse jeito dentro do ônibus, aí quando chegava naquela curva ali, nós vamos morrer. Eu dizia 2 vezes, nós passávamos. Chegava lá no canto determinado desse do ônibus, eu pegava lá algumas folhinhas verdes que o menino tinha descido do ônibus, tinha um menino, né, tava passando mal, eu pegava as folhinhas verdes e fazia um chá pra esse menino. E descia uma mulher e o motorista. O motorista, atrás era uma janela, tinha umas cadeiras, tinha uma mesa, aqui era uma parede, o motorista pegava a cadeira, encostava aqui na parede, se sentava, ficava bem à vontade, encostava na parede. E a mulher começava a dar bebida do motorista, e o motorista começava a beber. E ficava preocupado porque parece que nós não ia voltar para aquele canto da destruição. Então, meus amores, eu me acostei. E é isso aí que eu tenho para contar para vocês, justamente a colheita que vai ter na terra. Porque nesse sonho, quando eu disse que eu não tinha subido com ele, que eu tinha ficado para pregar o evangelho, eu já tinha morrido. Jesus já estava me tirando daquele canto onde eu estava me botando na porta do ônibus, deixando amarelo. Para me levar para algum canto, que era aquele canto lá onde eu fiquei. Então, ainda eu tinha que voltar para outro canto, né? Então, meus irmãos, assim são as coisas de Jesus. E aqueles matos secos? Aqueles matos secos representam o povo já está no ponto de ser colhido. A vinha de Jesus já está madura. Tem tudo nas Santas Escrituras. É porque as pessoas não lêem, não entendem nada. Acha que é uma coisa normal. É não. Jesus está falando, mostrando, e está na Santas Escrituras, algo que está prestes a acontecer. De uma grande colheita na terra. A colheita na terra. E aqui os 3 anjos tem tudo a ver. Ó. Vai ser o que? Os 3 anjos, como eu vi no sonho, os 3 anjos de Jesus, em cima, assim, com a sandália dele, estava de frente para mim, a sandália dele. Jesus estava de frente para mim, só que alto da minha cabeça assim, ó. Então mais, né? Um pouquinho assim. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vigilância, vigilância. Está desviado? Volta para Jesus. Confessa os seus caminhos com Ele e fica em vigilância. Não aceitou Jesus? Aceita Jesus. A tua chance, a tua oportunidade é agora. Não é quando tu vê Jesus, não. Quando tu vê Jesus, tu vai se ajoelhar e tu vai se confessar a Ele. Mas nesse momento já não é mais válido. Por quê? Porque esse momento é o momento do arrebatamento, não é o momento de você se reconciliar com Jesus. Não é o momento de vocês escrever o nome de vocês no livro da vida. O momento de vocês escrever o nome de vocês no livro da vida é agora, antes. Aceitar Jesus, escrever o nome de vocês no livro da vida e caminhar com Jesus. Para esperar a vinda dele. Mas não, já eu estou vendo Jesus me perdoou, se ajoelhando, me levantando as mãos para cima, pedindo perdão e querendo mais ele. Não vai ser desse jeito. Eu estou falando para vocês, Jesus mesmo disse, vocês vão bater na porta. Jesus vai dizer que não conhece vocês. Por quê? Porque vocês não aceitaram o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Vocês não caminharam de acordo com ele ensinou. Entendeu, né, meus irmãos? Perdoa esse cabelo aqui arropiado, mas não tem problema não. Eu estou pregando o evangelho, não estou nem em sala de beleza, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, não é piada não, vocês me perdoem, mas porque assim, eu não ligo para essas coisas não. Eu estou tentando explicar a vocês que eu não ligo para essas coisas. Cabelos enrolados. Eu levei muita crítica, mas não tem nenhum problema não, meus amores. Jesus me fez assim, eu vou reclamar de Jesus. Jesus, esse cabelo tá horrível. Não, meus amores, pra que isso? Ah, mas Jesus, meu nariz... Não, preciso disso não. Ele me fez assim, ele me ama do jeito que eu sou. Entendeu, meus amores? Agora eu não vou andar despiteada, né, meus amores? Ah, isso não, né? Mas cacheadinho é assim, não tem nenhum problema. Entendeu, meus amores? Se Jesus me fez assim, eu me amo do jeito que Jesus me fez. Nariz, boca, é tudo. Porque tem pessoas que criticam mesmo, humilhar a gente por causa de quê? Por causa da gente, entendeu? Por causa que eles querem que a gente seja de um jeito
Jesus arranca a gente de outro. Tem pessoas que mudam o nariz, tem pessoas que aumentam os lábios. Pra que isso? Jesus te fez tão bem, o nariz tão, a boca também. Então, pra que isso? Às vezes vai fazer isso, né, e acaba até morrendo. Na hora de fazer, eu já vi tantas pessoas que perderam a vida. Na hora que tava mudando algo do corpo, tirando do natural pra botar algo, sei lá o quê. Então, se as pessoas acabam o quê? Passando mal, perdendo a vida. Pessoas novas, maravilhosas, uma vida inteira pela frente, né? Até esperar Jesus voltar. E a pessoa fez o quê? Por causa do nariz? Por causa de algo que quer mudar no corpo? Pra que isso? Tu é linda do jeito que tu é bem parecido do jeito que Deus te fez. Entendeu? Por isso que Jesus disse que a gente não deve ligar para a aparência. Jesus ligava para a aparência, Jesus não ligava para a aparência, não. Então, Jesus disse, muitas pessoas são bonitas e belas por fora. Bonitos e belos por fora, mas por dentro são que carniça, são ossos podres. Por quê? Porque por dentro só existe maldade, ruindade. E é verdade. Tem um corpo tão lindo por fora, tão bem parecido por fora, por dentro é o quê? Deus olha logo o interior da gente, mas meus amores, a pessoa ser pobrezinha, caidinha ali, mas ser por dentro uma maravilha. Ai, como Deus se agrada, ai, como Deus a ama. Por quê? Por causa do teu interior. O teu interior que faz a tua diferença perante a Deus. Não é que não é o meu, quer dizer, ele fez o por fora e fez o por dentro, né? Mas o por fora, se você se interessa tanto por de fora e não presta atenção no de dentro, você acaba esquecendo de dentro. E o foco é mais no de dentro do que no de fora. Agora tem que cuidar da nossa saúde, tem sim, com certeza. Cuidar bem da nossa saúde. Isso aí eu digo pra todos, tiro um, todos. Cuidar bem da nossa saúde, entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, fui. Jesus ama vocês. Vocês me desculpem por eu ter falado isso no final do vídeo, mas é porque, meus amores, eu vi que tem tantas pessoas que perdem a vida por causa de mínimos detalhes bestas. Entendeu, meus amores? Façam isso não. Jesus ama vocês do jeito que você é, do jeito que ele te fez. Entendeu? Se fizer alguma coisa melhorar, ele melhora quando tu estiver com ele. Isso aí eu te garanto. Basta tu pedir, né? Eu acho que não precisa nem pedir, que ele já melhora mesmo. Então, eu amo vocês. Fui.